Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro episódio da Semana do Alemão. Meu nome é Rodrigo, sou professor de alemão e ao longo desta série de vídeos eu vou mostrar para você como você é 100% capaz de aprender o alemão, mesmo que nunca tenha tido contato com esse idioma, mesmo que você nunca tenha estudado um segundo idioma e mesmo que você acredite que não tenha mais idade ou tempo para aprender um idioma. Se você chegou de paraquedas aqui neste vídeo, então eu recomendo que você volte ao vídeo de número 1 e assista-o por completo, e depois o número 2, todos na sequência, pois afinal, isso aqui é uma série, e para você entendê-la por completo, você precisa assistir todos os episódios. No vídeo de número 1, eu conto um pouco mais da minha história e de como eu vim parar aqui na tela do seu celular, e também conto o que você não deve fazer na hora de aprender um novo idioma. São dicas relativamente simples, mas que farão uma grande diferença no seu aprendizado. No vídeo de número 2, eu mostro as minhas principais técnicas, que eu utilizo dentro do nosso curso fechado para que os alunos tenham um ganho acelerado de vocabulário e possam assimilar melhor as palavras no idioma alemão. Lá eu mostro a você como funciona o nosso guia de pronúncia e a nossa lousa animada. Então, se você não assistiu a aula de número 1 nem ao vídeo de número 2, eu recomendo que você volte lá e assista, pois são vídeos rápidos, mas que vão agregar bastante conhecimento para você. No vídeo de hoje, nós teremos uma aula completa de alemão usando a principal metodologia que nós trabalhamos no curso fechado, a metodologia com a animação, que permite que nós trabalhemos os dois principais pilares que precisamos trabalhar na hora de estudar um novo idioma, e são eles: o núcleo de conhecimento e a nossa taxa de retenção de vocabulário. Mas professor, o que é o núcleo de conhecimento? Pense em um átomo. Talvez você já tenha estudado química na escola e saiba que um átomo ele é composto, de prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo do átomo você não consegue destruir, Muito raramente alguém destrói e aí ocorre uma explosão nuclear, mas o núcleo de um átomo ele não pode ser destruído. Então nós comparamos o nosso núcleo de conhecimento em um idioma com o núcleo de um átomo. Isto é, serão as palavras das quais nós não nos esqueceremos mais, as palavras mais utilizadas, as que vemos com mais frequência. Obviamente, restarão os elétrons, que podem ser comparados com palavras que vamos esquecendo no decorrer dos dias, as palavras menos utilizadas. Esse é o pilar número 1 que nós trabalhamos no curso, que nós devemos trabalhar quando vamos estudar qualquer idioma. Ter o nosso núcleo de conhecimento sempre alimentado ali, sempre atualizado. E o pilar número 2 é a taxa de retenção de vocabulário, pois todos sabemos que quando começamos a estudar um novo idioma, nós tendemos a nos esquecer mais facilmente das palavras. As primeiras palavras que nós vemos em um idioma são literalmente as mais difíceis, por mais incrível que pareça. Então nós sempre temos que trabalhar estes dois pilares na hora de aprender um novo idioma. O núcleo de conhecimento, o qual nós vamos construindo no decorrer do curso, e a nossa taxa de retenção de vocabulário. Na aula de hoje, nós teremos uma aula completa, usando a principal metodologia dentro do curso, que permite que uma pessoa que não saiba nada de alemão consiga chegar em um bom nível de domínio daquele idioma, estudando totalmente sozinha e em casa. Mas antes de começar a aula, eu preciso que você entre naquilo que eu chamo de modo aula, que você desligue qualquer coisa que possa te distrair, para que você consiga extrair o máximo possível de conteúdo desta aula. Nesta aula nós iremos simular que estamos chegando na Alemanha e não sabemos nada de alemão. Nós veremos as frases mais básicas que devemos saber para nos virarmos na Alemanha. Após esta pequena aula, eu mostrarei a você uma outra técnica que eu uso bastante com meus alunos, que permite que a gente simplesmente transforme uma palavra em outra. Isto é, que a gente pegue um verbo no alemão, um verbo que representa uma ação, e transforme ele em outras 2 ou 3 palavras, facilitando muito os nossos estudos e poupando tempo, porque a gente, uma vez que aprende a multiplicar, a transformar uma palavra em outra, a gente não precisa memorizar tantas palavras assim, a gente cria até mesmo a habilidade de deduzir significados em um texto. Mas isso a gente vê depois da nossa aula, ainda aqui neste vídeo. Vamos agora com a nossa aula completa de alemão.
Suponha que você viaje para Berlim, a capital da Alemanha, e uma das cidades mais lindas do mundo. Porém, você não sabe nada de alemão. É justamente esse o tema de nossa aula. Iremos aprender alemão saindo do zero até chegar em nossas primeiras frases. Vamos começar pelo basicão de sempre. Sim, em alemão dizemos ja. Ja. Preste atenção ao guia de pronúncia logo abaixo. Este guia reconstrói as palavras no alemão de acordo com os sons das letras no português, facilitando assim a memorização e a pronúncia. E como dizer não em alemão? Não em alemão dizemos nein. Nein. Preste atenção ao guia de pronúncia. Mas, professor, e se algum alemão vier falar um montão de coisas comigo? Como faz? Neste caso, você pode responder que não fala alemão em alemão. Isso talvez deixe o alemão de nossa história um pouco confuso, mas irá facilitar muito as coisas. Para isso, você utilizará a seguinte frase: Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Preste atenção à pronúncia desta frase. Vale lembrar que as letras CH no alemão têm o som de um chiado, como na palavra cachorro, porém pronunciado mais no fundo da garganta. A palavrinha ich é a pessoa eu. Spreche significa falo. Kein significa nenhum e Deutsch significa alemão. Temos literalmente eu não falo alemão coisa alguma. Dito isso, você pode até dizer de onde está vindo, falando o seguinte: Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Note que esta frase é um tanto semelhante a esta frase no inglês, I came from Brazil. Tá legal? E a palavrinha come significa venho. Aus aqui indica que você saiu de um lugar, que deixou o seu país de origem. Mas é claro que esta palavrinha pode ter inúmeras traduções no alemão dependendo do contexto. Tente pronunciar esta frase comigo. Ich komme aus Brasilien. Após se explicar e dizer que você não fala alemão e que veio do Brasil, talvez você queira saber onde fica o banheiro do aeroporto, não é mesmo? Vejamos então como perguntar isso. Wo ist das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Preste atenção ao guia de pronúncia. Se você preferir, você pode pausar o vídeo e fazer algumas anotações em seu caderno. Wo aqui significa onde. Ist significa fica. Das Badezimmer significa o banheiro. O banheiro. Onde fica o banheiro? Obviamente, você também pode usar a palavra toilette, que os alemães irão entender. Porém, antes de continuarmos, eu quero explicar a origem da palavra banheiro aqui ao melhor estilo de nossa metodologia. A palavra Badezimmer pode ser dividida ao meio. A palavrinha Bade significa banho e a palavra Zimmer significa quarto. Ao unirmos estas duas palavrinhas, temos uma palavra maior, uma palavra composta, a palavra banheiro, Badezimmer. No tradução literal, quarto de banho. Eu certamente não quero entrar em detalhes gramaticais aqui, porque não é este o objetivo. Porém, minha intenção é apenas mostrar que muitos palavrões no alemão nada mais são do que palavras menores unidas em uma palavra maior. Tá legal, você já disse que não fala alemão e que vem do Brasil. Já foi ao banheiro e está pronto para seguir viagem. Mas antes mesmo de sair do aeroporto, bate aquela fome e sede. E agora, como dizer para alguém que você está com fome e com sede? Vamos aprender primeiro a dizer sede e fome em alemão. A palavra sede em alemão é a palavrinha Durst. Durst. Preste atenção à sua pronúncia. E a palavra fome dizemos Hunger. Você pode notar que a palavra Hunger em alemão é semelhante à palavra fome no inglês. Para dizermos que estamos com fome ou com sede, basta utilizarmos o verbo ter,
haben e falar literalmente eu tenho fome ou eu tenho sede. Vejamos como ficaria esta frase. Para dizer eu estou com fome, diríamos Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Preste atenção ao guia de pronúncia. A palavrinha ich, você já aprendeu, significa eu. Habe aqui significa tenho e Hunger significa fome. Eu tenho fome. E para falarmos eu estou com sede ou eu tenho sede, falamos Ich habe Durst. Ich habe Durst. Agora que você já expressou toda a sua fome e sede no aeroporto, pode ser que queira dizer o seguinte em alemão. Eu quero comer algo. Eu desejo comer algo. Para expressar o nosso desejo de comer ou beber algo, precisaremos dele. O verbo dos verbos, o mais utilizado dentre os verbos modais e o que assusta mais quem está começando a estudar alemão. O verbo mögen. Mas, professor, por que ele assusta tantas pessoas assim? O injustiçado verbo mögen é considerado um verbo difícil de se pronunciar. Porém, em minha teoria, isso é falso. A grande questão é que não sabem ensinar sua pronúncia de forma definitiva, e eu farei isso dentro de instantes. Para pronunciarmos a letra O com o trema, ou seja, os dois pontinhos sobre ela, temos que fazer um biquinho com a boca e falar suavemente, como se estivéssemos esticando a pronúncia da letra O. E para você ter uma ideia em sua mente do que eu estou falando, imagine uma vaca mugindo. A vaquinha faz mü, e é exatamente este o som que esta sílaba tem. Mögen, mögen. Tá legal, mas como dizer as nossas frases em alemão, professor? Vamos lá. Para falarmos eu desejo comer algo, falamos ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Note que duas palavras aqui são desconhecidas para você. A palavrinha möchte, que significa desejo, a palavrinha etwas, que significa algo, e a palavra essen, que significa comer. Temos literalmente, eu desejo comer algo. Ich möchte etwas essen. Eu desejo comer algo. Preste atenção ao guia de pronúncia. Não custa lembrar que etwas significa algo ou alguma coisa e que essen é um verbo. Logo em seguida, podemos apenas trocar o verbo essen, que significa comer, pelo verbo trinken, que significa beber. Note, mais uma vez, a semelhança entre o verbo trinken no alemão e o verbo beber no inglês drink. São muito parecidos. Quando usamos verbos como este em alemão, isto é, o verbo desejar, mögen, precisamos sempre de um verbo secundário, que representará a ação que desejamos executar. E este verbo, por sua vez, costuma vir no final da frase, tal como podemos observar nos dois exemplos acima. Podemos até mesmo especificar o que queremos comer ou beber. Para especificarmos o que desejamos comer ou beber, basta substituirmos a palavra etwas, que significa algo, pela comida desejada. Você poderia, eventualmente, dizer que está com vontade de beber uma coca. Então, você diria o seguinte: Ich möchte eine Cola trinken. Ich möchte eine Cola trinken. Note que aqui você trocou a palavra etwas, que significa algo, pela palavrinha eine Cola. Eine Cola, uma Coca-Cola. Ou você poderia dizer que deseja beber uma cerveja. Para isso, você diria o seguinte: Ich möchte ein Bier trinken. Ich möchte ein Bier trinken. A palavrinha ein Bier significa uma cerveja. Ein Bier. Preste atenção ao guia de pronúncia. Ou talvez você prefira pedir um copo de água, dizendo o seguinte: Ich möchte ein Glas Wasser. Ich möchte ein Glas Wasser. Aqui você está dizendo: eu desejo um copo de água. Preste atenção principalmente à pronúncia da palavrinha
möchte. Note que o CH é um chiado lá no fundo da garganta. Ich möchte ein Glas Wasser. Glas, copo, Wasser, água. Um copo de água. Bem, agora que você já foi ao banheiro, bebeu alguma coisa, talvez você queira chamar um táxi para ir até o hotel. Para isso, você precisará usar a expressão Hey, Taxi! Hey, Taxi! Isso mesmo, a pronúncia de táxi em alemão é igual ao nosso táxi no português. Já a palavra endereço no alemão é a palavrinha Adresse. 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 Muito provavelmente você já terá o endereço do hotel em mãos e o entregará ao taxista. Caso você nunca tenha visto o endereço em alemão, aqui vai uma dica. Procure pela palavrinha Straße. Straße, que significa rua. As palavras anexadas a ela serão o nome da rua e o motorista saberá chegar ao destino. Veja só um exemplo. Friedrichstraße. Friedrichstraße 22, Berlim, Deutschland. Pronto, agora sabemos que trata-se da rua Friedrich. Os alemães costumam emendar uma palavra na outra, então dificilmente veremos a palavra Straße aparecer sozinha em um endereço. Outra palavra que pode surgir junto a um nome é a palavra Viertel. 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 Note que o V no alemão tem som de F e as letras I e E nada mais são do que um I esticado. Viertel, que significa quarteirão. Bem, agora que chegamos no hotel, precisaremos dizer o nosso nome e informar a recepção que temos um quarto reservado naquele hotel. Para dizermos o nosso nome em alemão, usamos a expressão Mein Name ist. Mein Name ist, seguida do nosso nome. Por exemplo, Mein Name ist Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Em seguida, convém dizer que você reservou um quarto ali naquele hotel, com a seguinte frase: Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Vamos analisar esta frase em detalhes aqui. Não importa se você nunca tenha visto sequer uma palavra em alemão, você vai sair daqui aprendendo e sabendo o que aconteceu nesta frase. Ich habe significa eu tenho. Ich habe, eu tenho. A palavrinha ein Zimmer significa um quarto. Ein Zimmer. E a palavra reserviert é o verbo reservar no passado. Tá legal? No passado. Reserviert. Na tradução literal desta frase, temos eu ter um quarto reservado. Eu ter um quarto reservado. Mas, na tradução correta, ideal, é eu reservei um quarto. E é assim que dizemos isso em alemão. Repita comigo mais uma vez. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Bom, agora que nós vimos as nossas primeiras palavras e frases no idioma alemão, que tal conhecermos uma técnica bastante legal que nos permite multiplicar as palavras no alemão? Isto é, esta técnica que nós vamos aprender agora permite que a gente pegue um único verbo em alemão e transforme ele em pelo menos 2 ou 3 novas palavras. Saber fazer isso facilitará em muito o seu ganho de vocabulário e permitirá que você até mesmo possa deduzir aí o significado de algumas palavras quando você se deparar com elas em um texto, pois você saberá qual técnica, qual regra foi aplicada ali, qual regra você pode aplicar ali para fazer a assim chamada engenharia reversa daquela palavra. Ou você pode usar esta técnica para ampliar o seu vocabulário de maneira simples e rápida, pois você pega um único verbo e transforma ele em 2 ou 3 palavras, adjetivos e substantivos. Eu acredito que isso vai ser de grande ajuda para os seus estudos. Vamos conhecer esta técnica de perto. Podemos começar com uma palavra nova em alemão, a palavra identificar, que no alemão dizemos identifizieren. Identifizieren. Esta palavra é um verbo. Tente pronunciá-lo agora usando o guia de pronúncia abaixo.
Bem, agora vejamos como transformar este verbo em uma outra palavra em nossa lousa mágica. Primeiramente, removemos as letrinhas E, N da palavra, afinal elas representam o infinitivo do verbo. Em seguida, adicionamos 3 letras mágicas que transformarão este verbo em um adjetivo. As letrinhas em questão são as letras B, A, R. Temos agora a palavra identificierbar, que significa identificável. Então, de uma só palavra, passamos a ter 2 palavras, um verbo e um adjetivo. Muito legal, não é mesmo? E se eu disser a você que podemos ir mais além e transformar este novo adjetivo em um substantivo? Para isso, iremos adicionar a palavrinha kite ao final desta palavra. Pronto, temos um substantivo que significa identificabilidade ou capacidade de identificação. Então tínhamos inicialmente um verbo, identificar, passamos para um verbo e um adjetivo, identificável, e então de um verbo para um adjetivo e um substantivo. De uma única palavrinha, passamos a saber de 3 palavras. Mas, se você achou esta palavra fácil demais e ainda não está convencido de que isso é real e funciona, vamos usar uma palavra diferente aqui, o verbo disponibilizar, que no alemão é o verbo verfügen. Verfügen. De início, sua pronúncia pode assustar um pouco, mas agora veja como fica fácil ao aplicarmos o guia de pronúncia logo abaixo. Agora, vou fazer a mesma coisa que fiz com a palavra anterior e remover as letrinhas E, N e adicionar as letras B, A, R. Temos então a palavra verfügbar. Verfügbar. Este adjetivo significa disponível. Vale lembrar que todas, absolutamente todas as palavras no alemão que terminam com BAR são adjetivos que se originaram de verbos, tá legal? E não paro por aqui, agora vou transformar este adjetivo em um substantivo, adicionando a palavrinha kite ao final. Temos então a palavra Verfügbarkeit. Verfügbarkeit. Este palavrão, por assim dizer, significa disponibilidade. Tenho certeza de que se eu simplesmente colocasse este palavrão na tela e pedisse a você que decorasse, você ficaria com dúvida e provavelmente iria desanimar, iria desistir, pois iria pensar assim: bem, são tantos palavrões, eu não estou dando nem conta deste, quem dirá dos outros, não é mesmo? E aqui estamos nós, mais uma vez. De uma única palavra, construímos 2, multiplicando o nosso vocabulário. E tudo isso ainda continua sendo a ponta do iceberg. Imagina só se você soubesse, por exemplo, de 100 verbos. Em poucos minutos, usando essas técnicas, você saberia de 300 palavras em alemão e não precisaria decorar absolutamente nada no dicionário, nem passar horas fazendo exercícios chatos e cansativos em um caderno. Bem, talvez você esteja querendo saber como fazer para participar da minha próxima turma do curso de Alemão EFRITZ 4.0 e também como funciona o nosso programa online de estudos do idioma alemão. O curso de Alemão EFRITZ 4.0 é um programa totalmente online de estudos do alemão que segue a metodologia apresentada aqui na Semana do Alemão EFRITZ. E ele vai do básico até o avançado, ele é completo mesmo. O curso é dividido em módulos. Na primeira fase do curso, nós iremos adquirir muito vocabulário, aprender a pronúncia do idioma, formar frases, iniciar e manter uma conversa e muito mais. Então, quando você já tiver internalizado o idioma alemão, partiremos para os níveis intermediário e avançado da língua, revisando o que aprendemos no módulo básico e avançando nos estudos até chegarmos aos níveis mais avançados.
conjunto com nossas videoaulas na plataforma, você também terá PDFs para download e exercícios para praticar aquilo que já aprendeu. Além, é claro, do meu contato no WhatsApp para tirar todas as dúvidas diretamente com o professor. E tudo isso será explicado em detalhes na segunda-feira, quando abrirmos as inscrições. Mas eu recomendo você chegar logo cedo, porque o interesse no curso foi realmente muito grande e só nessa última semana eu recebi uma enxurrada de e-mails de pessoas interessadas no curso e me pedindo para segurar uma vaga. Sendo assim, fique de olho em seu e-mail na segunda-feira. Um grande abraço e a gente se vê lá. Alles Gute!